Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Hoje estou muito feliz em receber grandes amigos de longa e longa data. E a minha esposa maravilhosa, porque é minha esposa, então ela é a mais maravilhosa. Fiquem à vontade para se servir, bebida quente ou gelada, eu não sei. Mas vamos à mensagem. A mensagem de hoje é: viva o sobrenatural de Deus. Em Mateus 14, 22, 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Essa mensagem, esse versículo, essa história, ela toca muito em mim. Eu, por muitas vezes, falo sobre ela, que é a gente viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Aqui na história, vale a gente ressaltar que isso aconteceu logo após Jesus fazer o primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes. E ele decidiu ficar um tempo sozinho e pediu que seus discípulos atravessassem com o barco. A Bíblia diz que eles estavam já longe, aproximadamente 5, 6 quilômetros da margem, quando Jesus percebe que os seus discípulos estão em meio a uma tempestade, aonde o mar era forte, os ventos eram fortes, e ele decide ir até eles, andando sobre as águas. E mesmo os seus discípulos, que tinham acabado de estar com ele, acabado de presenciar o sobrenatural, que foi a primeira multiplicação, eles se assustaram, porque o tempo era ruim. Eles não identificavam, só viam que algo vinha, a ponto deles acharem que era um fantasma. E o que me chama muita atenção é que Pedro, sempre Pedro, eu amo Pedro, ele, num gesto, talvez de curiosidade, ou de fé, porque Jesus se identifica para eles pela voz, dizendo: sou eu, se acalmem. E Pedro vai, eu vejo Pedro indo à frente do barco dizendo: mestre, se é você, me chame para que eu viva isso, para que eu viva o sobrenatural. E o que é engraçado, né? Jesus não precisava provar nada, nem para Pedro, nem para ninguém, mas ele diz: venha. E o texto diz que Pedro sai do barco, e saindo do barco, a única opção de Pedro era viver o sobrenatural, porque o nosso normal, se eu saio do barco, eu afundo. E Pedro, a Bíblia diz que começa a andar sobre as águas. Só que Pedro era humano, e quando ele percebe, os ventos e o mar o assustam, e o natural sobressai o sobrenatural, e ele afunda, diz a Bíblia. E desesperado ele grita por ajuda do Senhor. E a Bíblia diz: e Jesus estende a mão a Pedro. Sabe, o que me ensina aqui, a Bíblia não diz que Jesus corre até Pedro, Jesus vai até Pedro, não. Jesus estende a mão a Pedro.
só estende a mão a alguém quem está próximo. Pedro estava andando ao lado de Jesus. Só que mesmo assim ele deixou que a situação o fizesse esquecer o que ele estava vivendo e com quem ele estava vivendo. E ele afunda. Só que Jesus, na sua magnitude, ele estende a mão, chama Pedro para voltar ao barco. E quando eles voltam ao barco, a Bíblia diz que os ventos e o mar se acalmam. E aqueles homens que ali dentro estavam, o reconhecem como o Filho de Deus. Porque ninguém anda sobre as águas. Eu pelo menos nunca andei. Não sei se vocês já andaram. Não sei se você em casa já andou. E a nossa vida é assim. Por muitas vezes a gente deixa de viver o sobrenatural por medo, por não querer abrir mão de coisas, não querer abrir mão de lugares. Sabe aquela frase, nem tudo que eu posso eu devo? É mais ou menos assim. Pedro naquele momento ele diz para o Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Ele declara isso quando ele pede para andar sobre as águas. Só que sabe, aqueles homens que ficaram dentro do barco, eles são às vezes como nós. Porque o natural, o seguro era eu ficar. Eu estou em meio a uma tempestade, eu estou em meio a um problema. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o vento na sua vida, eu não sei qual é o tamanho da onda que você está passando. E óbvio que você olhando, o melhor é que você fique dentro do barco. Ele é mais seguro aos olhos humanos. E aqueles homens ficaram em segurança e não tiveram a mesma fé de Pedro. Não tiveram talvez a curiosidade, a vontade, o querer de Pedro viver o sobrenatural. E eles o máximo que podem falar é que viram alguém viver o sobrenatural. Porque eles viram Pedro andar sobre as águas. Só que eles não andaram sobre as águas. Eles não viveram o sobrenatural. Então a pergunta é, vocês querem ser como aqueles homens? Ou vocês querem ser como Pedro? Vocês querem ficar no barquinho? Ficar em segurança? E poder contar um dia, nossa, eu vi a Larissa andar sobre as águas. Eu vi o Tiago viver o sobrenatural. Nós vimos o Tiago. Todos aqui conhecem a história. O Tiago saiu do barco. Ele decidiu lutar pela vida dele. E ele viveu o sobrenatural com a cura que ele recebeu. Mas ele poderia passar mais tempo com a família, achando que acabou o tempo dele. Ele poderia ter ficado no barco, achando que era o mais seguro, não deixar a família para trás e se tratar em outro lugar, para que a família não sofresse junto com ele. Ele saiu do barco, ele decidiu viver o sobrenatural, e ele andou sobre as águas. E hoje eu digo, eu vi ele andar sobre as águas, só que eu andei com ele, nós andamos com ele. Por isso, não deixe que os ventos fortes, não deixe que o mar revolto, eu não sei qual é o problema, eu não sei o que se levantou, que está fazendo com que você tenha medo de viver o sobrenatural, mas eu vou dar uma orientação, ou um conselho: saia do barco, acredite que Ele estará andando contigo. Pedro, mesmo que os ventos estavam ali, por um certo momento, ele não viu os ventos. Só que a partir do momento que ele o enxergou, que a gente enxerga os nossos problemas e maximiza ele, a gente chega a ponto de esquecer com quem a gente anda. E a gente anda com Jesus. E Ele é capaz de fazer nós andarmos sobre as águas. Ele é quem cessa os ventos. É Ele que acalma o mar. Então lembre-se, nem sempre o que os teus olhos mostram que é mais seguro, que é o correto, é o que nós devemos fazer. Seja como Pedro na sua vida. Sejam como Pedro, sejam como Tiago. Vivam o sobrenatural de Deus. Porque eu fico imaginando o que Pedro sentiu naquele momento. E eu também fico imaginando o que aqueles homens que dentro do barco ficaram, quando eles precisaram de mais um gesto de Cristo, onde Ele teve que parar o mar, parar os ventos, cessar o mar, cessar os ventos, acalmar tudo, para que eles o reconhecessem como verdadeiramente o Filho de Deus. Então, não esperem que os ventos se acalmem, não espere que o mar fique
tranquilo. Vivam o sobrenatural, porque Ele está andando com vocês. Ele está andando com vocês. E nessa manhã, eu profetizo sobre a vida de vocês sabedoria dos céus. Eu profetizo coragem, fé, para que vocês vivam o sobrenatural de Deus e que vocês sejam Pedros, que andem sobre as águas, que entendam o tamanho do poder de Jesus e que não precisem que as coisas se acalmem para reconhecê-lo como o Filho de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus é contigo. Deus abençoe.